não né? tem explicação, explicado está. Sim. O Jaquetinha mordendo o lábio perguntou, Caralho, não, olha esse nickname, leia de novo. perguntou se a doutora Amanda se urânio decai para hélio. Sério, E gente. se não, o urânio decai para qual elemento? Ai, Ele perguntou. Não, é sério, gente. Então, o urânio decai para hélio? Sim ou não? A primeira pergunta é isso. Fica à vontade. Primeiro, né? Eu vou explicar para a professora para ela entender. Teve um químico, um cara muito legal. Eu assisti, por isso que eu falei para vocês. Aí, então ele falou... Você não quis entrar na briga, né? Não vou entrar nessa melhor discussão. Não, deixa, a professora só fala coisa séria, então deixa fora disso. Quem me conhece sabe. Então, aí você tem, né? Urânio libera uma radiação, até que o nome é decaimento radioativo. Então ele libera uma radiação, ela é ejetada no núcleo, essa radiação é alfa, e ele decai para tório. Então é isso que acontece, tanto que o nome do processo é decaimento radioativo, né? Se ele liberasse hélio, seria um decaimento heliotivo. Só que não é, né? E o hélio, como a professora sabe muito bem, usa nos balão, ele é estável, é um gás nobre. Ele não faz mal para nós, a gente até pode colocar na boca, então... vai falar fininho. Vai falar fininho, viu? Vai falar fininho, eu sempre digo isso. É verdade, aquele que a galera aí, ó, um balãozinho. Esse é o hélio. A radiação alfa é outra coisa, cara, é uma partícula com característica ionizante, então ela pode formar espécies radicalares em contato com o seu corpo. Então isso é interessante, né? É uma radiação ionizante. Urânio decai para... O urânio decai para tório, liberando esse tipo de radiação alfa. Entendi. Tá. Eu sei que vão fazer Qualquer corte e vão teimar. Eu sei que tu vai fazer corte e vai teimar. Não, mas outra informação que é fake news, o que é que você classificaria em outra informação? Tipo, urânio decai para hélio é o quê? Assim, ó. É um equívoco? É um equívoco, porque assim, ó. Se urânio decaísse para hélio, o urânio se tornaria tório e hélio. Não tem radiação. Entendi. Então não é decaimento radioativo. Você entende? Não tem radiação no processo. Então não é um decaimento para hélio. Ele decai para tório, liberando a partícula alfa. O Darcy Clay mandou aqui, Dr. Hércules, a detecção de DMS e DMDS em K2-18b indica vida microbiana ou há chances de serem só efeitos colaterais de algum urânio alienígena? Que, segundo o JJ, decai para tudo. Quais as possibilidades? Grande abraço. Olha, Isso, né? Eu não sei, a galera que manda superchat, o pessoal se inscreve no canal, pessoal- quem mandou esse superchat aí, já vê se tá inscrito, se inscreve no canal, segue o Hércules também, segue a Amanda no canal deles aí, vamos mas fortalecer. tem uma coisa porque interessante, tem uma coisa interessante no superchat dele, que é as moléculas DMS, o dimetilsulfeto e o dimetildisulfeto, que são moléculas que aqui na Terra são sintetizadas por micro-organismos. E aí, quando você procura elas no espaço, alguns pesquisadores, muito antes da química prebiótica, eles achavam que você achando essas moléculas em um planeta, um exoplaneta que foi encontrado, nesse planeta K2-18b, foi encontrada a presença dessa molécula em grande volume. É verdade, tem elas lá. A princípio, a espectrometria está confirmada, eles vão fazer mais medições, mas a princípio é o resultado que a gente está observando. Parece que tem essas moléculas lá. Só que agora, com o desenvolvimento da química pré-biótica, nós sabemos que elas podem ser sintetizadas por rotas abióticas, ou seja, sem vida. Então, não é um indício direto de vida, a princípio. E, além disso, elas já foram detectadas em massa de cometa, massa cometária, no espaço interestelar como um todo, assim. Então, a princípio, tem muitas moléculas desse tipo, desse gênero, no espaço. E não é de se apavorar, porque são moléculas de enxofre, metil, são moléculas pequenas, né? Não é de se apavorar muito. Tem, por exemplo, alguns vídeos que o pessoal sugere que tenha vida, mas, por exemplo, essas moléculas, elas podem ser de origem, por exemplo, espécies radicalares de reações de um planeta que poderia ser vulcânico e estar em esfriamento, ou você ter, por exemplo, umas espécies de fumarolas liberando em grandes concentrações H2S que poderiam reagir com a atmosfera, onde tivesse raios e formar esses tipos de moléculas, na presença de metano, outros compostos orgânicos também. Lembrando, quando a gente fala de química, quando você muda o planeta, muda a pressão, muda o ambiente, você tem reações que a gente talvez não conheça. Exatamente. E talvez a gente nunca viu. Isso é interessante de observar. Então, por isso que quando a gente acha moléculas no espaço, que aqui na Terra são processadas por vida, eu não fico mais feliz por causa da química biótica. A química biótica, o estudo dos minerais, o oxigênio negro,
Oxigênio escuro, também Eu conhecido. tava esperando você falar viu? o oxigênio negro. Aqui, ó, a Terra, você tem um grande processamento de oxigênio por organismos vivos. Mas descobriram nos nossos fundos oceânicos, longe da luz, que minerais liberam um oxigênio molecular igual da atmosfera. O nome é outro, é negro, porque é na ausência de luz, mas é a mesma molécula. Então, quando você observa desse jeito, nem encontrar um planeta cheio de oxigênio indicaria que tinha vida hoje em dia. Mas isso que é o legal da química. Mas a vida pode ter começado, então, realmente no fundo do mar, devido a essa... Não, olha para você ver, o pessoal tem esse consenso da vida ter iniciado na água, porque toda a vida tem água. Entendi, Então, é mais lógico, realmente. Então você tem esse consenso, né? Por exemplo, quando você pensa em vida, você pensa que tem um líquido ali na célula que faz o trabalho, né? Sim. A mistura o sangue ali é água. Então, nos micro-organismos você tem todo o transporte de água ali, você tem toda essa relação, as camadas lipídicas, entrada e saída de água e minerais. Então, os micro-organismos que, a princípio, eram os primeiros tipos de vida da Terra, você tem o protobionte, que é o candidato ao primeiro vivente, que a gente não conhece muito bem, mas hoje em dia, por exemplo, a química abiótica, né, sem vida, aqueles experimentos sem vida, ele está mostrando que nós não conhecia tantas rotas que antes eram só feitas para a vida e agora a química abiótica mostra, nossa, isso aí pode também ser feito sem vida. E não é de se esperar, porque não é de se esperar. Era de se esperar, só que nós era limitado pelas observações. Olha o tamanho do universo e olha a quantidade de moléculas que tem nele. Você imaginar que só moléculas desse tipo, aqui, reações que ocorrem que iriam acontecer, talvez fosse inocência demais, né? Eu acho que isso que é incrível da ciência também, né? Porque eu vejo que tem muito dessa questão, mas se você não consegue responder tal coisa, e tem que ter a resposta imediata de onde originou tudo, de onde começou tudo. Gente, a ciência, ela é dinâmica o tempo todo. Coisas que a gente conhece hoje, a gente não conhecia há 20 anos atrás, há 40 anos atrás, e muda, mas tudo com embasamento, tudo com estudos. E eu me surpreendo muito ainda com os meus próprios alunos, né, de graduação, que eles ficam, mas por quê? Mas por quê? Eu falo, a gente está estudando por quê? Eu não vou ter a resposta de tudo. Nem tem como. Só que a gente tem que ter uma racionalidade ali nas coisas, né? Separar. Legal, né, a professora falar, a gente está estudando, por quê? Porque o conhecimento está no caminho, né? Não na conclusão. Sempre. Isso é interessante, viu? Boa. Mas todos os elementos que existem, a gente já conhece. Ou chega alguma coisa aí de algum lugar, sei lá, que cai de um... Você fala elementos da tabela periódica? Tudo que existe, tabela periódica. A gente já conhece, Não... Tudo que está na tabela a gente conhece. Conhece. Tudo que existe a gente... eu não sei, mas pode ter coisa por que exemplo, não, porque vamos pensar... Um novo átomo que não está na tabela periódica. Descoberta que vocês ainda viram assim, isso aqui a gente ainda não tinha visto, ainda não conseguiu classificar. Eu vou contar uma história curiosa, até o pessoal fez vídeo sobre isso. Nós temos aqueles da tabela periódica lá acima do 92, 93, são sintéticos. Aqui na Terra, por exemplo, você não vai ter eles, né? Acima do... Pega o urânio ali, pra cima ali, a maioria é tudo sintético. É que eles ficam embaixo na tabela periódica. Isso, assim. os actinídeozinhos lá, você... Cara, aquilo dela é tudo feito no acelerador de partícula, ou seja, ele não é estável aqui na Terra, tá? E você sintetiza ele lá e bum, sintetizou, bum. Só sintetiza, detecta e ele já se decai em outro elemento, ele se decompõe em outros elementos. Mas uma coisa legal, próximo a uma estrela que tinha muita radiação, não lembro o nome da estrela, mas é famoso, isso aí tem até vídeo na internet. O artigo é mais antiguinho, mas o pessoal andou reciclando agora, que próximo a uma estrela que emitiam as radiações intensas, você tinha elementos como cúrrio, astênio, que são elementos, o cúrrio é em homenagem a Marie Curie, o astênio é em homenagem a Albert Einstein, que legal isso, né? Que são elementos aqui sintéticos do acelerador de partículas. Mas... aí, próximo a essa estrela... Existem realmente. Existem. De forma orgânica, natural. De forma natural, porque a princípio não tem nenhum ser humano lá. Mas uma coisa legal, se está perto de uma estrela que emite muita radiação, talvez átomos menores pudessem estar absorvendo, talvez, uma das hipóteses, pudesse estar absorvendo esses núcleos e se tornando átomos maiores, com grande frequência. Aí por isso que ele se decai, e ao mesmo tempo que se decai, estão se formando. Aí você detecta. Sensacional. Doutor, acredita em vida fora da Terra? Eu acho possível, muito plausível. Agora, falando uma questão mais filosófica, né? Eu acho um pouco de... Ai, fugiu a palavra? Gente... Não é ousadia, caramba, mas enfim, eu acho muito arrogante da nossa parte imaginar que no universo inteiro só a Terra vai ter vida.
Assim, eu acredito, mas isso é uma questão filosófica minha. E vida Comprovação não necessariamente científica vida é inteligente, diferente né? do que É eu tô falando. diferente. Totalmente diferente. Eu tô falando assim, acredito que possa ter? Acredito que sim. Agora, só vou falar tem a hora que eu tiver a comprovação aqui de que tenha. Mas eu acho que é muito plausível. Mas Só será que pela matemática a gente não consegue provar que tem? Através de probabilidade? Ah, não, aí vai dar. Aí tem certeza. Eu Aí acho muito possível ter, e eu acho mais. Aí também entra uma questão que eu acho que podem ter formas de vidas que a gente nem imagina. Esse pode, e com a nossa limitação intelectual mesmo. Não quer dizer que é um humaninho em outro lugar. nem- Forma e de nem vida, que- e sei nem- lá, é e uma nem que é um- bactéria, né? E nem que é um verdinho. Aham, é. Mas assim, eu acho que possam ter formas de vida e químicas completamente diferentes, que mesmo se a gente se deparasse com ela na nossa cara, a gente não entenderia, porque a gente ainda é muito burro pra entender. Antes de começar o episódio, a gente tava falando, por exemplo, no nosso bioma, na nossa flora, o que a gente conhece de substância não é nem 10% do que ainda tem pra descobrir. A gente tá falando do nosso planeta, né? Exatamente. A gente tem o muita coisa. Que a gente conhece do universo Cara. é como se fosse a esquina da nossa casa hoje. Quando a gente fala ainda também aqui do planeta Terra, quando a gente fala do fundo mesmo, das profundezas do oceano, a gente conhece Não tem muito conhecimento pouco. nenhum, né? Acho que a gente conhece até mais o espaço do que do Isso. fundo do oceano. Porque né? assim, a gente não tem capacidade de chegar até realmente o fundão lá. Então, assim, eu acho que é muita prepotência, tá? Prepotência achar que somos os únicos e os mais inteligentes e os mais tudo. Eu acho simplesmente que a gente não tem tecnologia e intelecto suficiente ainda. Só que isso quer dizer, então, que existe uma força suprema por trás? Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que, da mesma forma que há anos atrás a gente nem imaginava que existia micro-organismo, a gente nem imaginava que existia vírus, mas eles existiam. A gente só não conhecia. Sim. Então eu só acho que a gente não conhece ainda. Mas eu não acho que é uma coisa mágica. Há pouco tempo atrás, o átomo era uma pedrinha, né? Uma bolinha de sinuca. Não Exatamente, tinha exatamente. um universo dentro. Isso que a professora falou é muito interessante. Ela fez uma reflexão dentro de nossas limitações, dentro de nossas coisas que a gente tem hoje. E é muito bacana você pensar, por exemplo, assim, eu penso, por exemplo, que há possibilidade sim de vida fora da Terra. Eu gosto muito dessa ideia. Seria excepcional, inclusive, descobrir algo, independente se fosse qualquer um análogo a micro-organismo, uma coisa totalmente diferente, um tipo de vida bio-inorgânica. Mas falar que tem vida só aqui é a mesma coisa de afirmar que Deus existe. Não? Nenhuma das duas. Pô, Olha, Deus fez a gente aqui. Enquadrou Fez ele só a agora, hein, gente. Cabeleira? Deus fez só a gente aqui. Tá, agora você enquadrou ele Não, certinho, olha pra vamos você ver, ver. ué. Olha pra você ver. Isso é o cúmulo do ego, né? Não, olha pra você ver. Se Deus tivesse feito só a gente aqui, pra que tem tanto partes do universo que a gente nunca vai ver, mas ele fez? E tem ouro que eu nunca vou pegar lá. Por que ele fez? Tem ouro no asteroide Psique. Tem ouro em boa parte de diamante chovendo em Vênus. Tem um negócio de água gigantesco. A Não, gente mas precisando eu de não tô água, tem falando não que sei tem quantos vida só milhões aqui, de eu acho litros que de tem água vida em no outros lugares. espaço. Não, eu acho sei, que eu tem. Eu acho que tem vida em outros só lugares. fiz teu contraponto ao teu momento negacionista, né? Brincadeira. Mas assim, ó, pessoal, falando sério. Questão de existir vida ou não fora da Terra não refuta Deus. Se existe vida fora da Terra também não refuta e nem comprova Deus. Nenhuma das duas coisas está colocando Deus em xeque ou em jogo. Não, e não tem problema você ter religião e ter também, e ser cientista ou ter embasamento. Você só tem que saber onde usar cada coisa e em que momento. Um exemplo da pandemia, né, que aconteceu. Muita gente, isso aconteceu inclusive na escola do meu filho, no grupo da escola, no meio daquele caos, logo no início da pandemia, a coordenadora escreveu algo assim: ai, estamos com muito negativismo, e o negativismo acaba com a imunidade, é só ter o positivismo e voltar para a aula. Eu não costumo conversar em grupos de escola, eu sou a chata, assim, que só deixa acontecer lá. Nesse dia eu não aguentei. Porque assim, tudo bem você acreditar que você ser positivo é bom, tudo bem você orar, eu acho que isso ajuda em vários aspectos. Mas não vamos negar o que está acontecendo cientificamente falando. Então, eu acho que uma coisa não exclui a outra. Eu tenho minhas convicções? Tenho.
Mas eu não vou misturar isso com a ciência. Eu acho que a gente tem que saber separar as duas coisas. E assim é extremamente interessante que ela falou, por exemplo, que nem ela falou ali. Se você orar faz bem, eu digo, mano, continua. Que bom. Você não precisa, por exemplo, orar e negar a ciência. Você pode orar e não negar a ciência e isso te faz bem e as duas coisas te fazem bem. Você entende? Então, isso é bacana. E todo mundo o pessoal que me acompanha, eu digo, eu não tô aqui para tirar a religião de ninguém, inclusive eu sou teísta, eu sou um tipo de crente, né? Então, uma coisa interessante é você aprender a ciência como uma ferramenta. Outra coisa é as outras questões que você tem sobre sua vida. Uma não exclui a outra. Tanto que boa parte dos cientistas, né, a maior parte, inclusive, hoje em dia, é teísta, e isso não tem nada a ver, por exemplo, com ser bom, ser ruim. Se o cientista ateu é bom, não tem nada a ver um com o outro. O que mostra a questão da metodologia científica. O exemplo, a metodologia científica é algo que o teísta, o ateu, o agnóstico, eles podem testar um do outro. E eles vão estar conversando a mesma língua. Já eles podem ter uma religião ou não religião diferente um do outro, mas aí aspectos individuais deles, né? Exatamente. É diferente. Ao contrário dele, eu tenho, né, minhas convicções religiosas, tudo, mas eu não deixo... Eu sou teísta, eu sou um tipo de crente, hein? Só que eu não tenho religião. Aí de ateísta. Não sou ateísta, eu sou tipo de teísta, crente. Eu tenho, mas assim... Sim, eu sou um tipo andarilho sozinho. Eu não tenho uma específica, assim, eu sigo mais o espiritismo, onde eu me sinto melhor, mas eu questiono muitas coisas ali também, porque eu sou assim, eu gosto de questionar as coisas, mas eu acredito. Só que uma coisa não exclui a outra. Por exemplo, o ano passado, meu filho caçula, ele teve apendicite, e foi um negócio bem assim, intenso, no hora. Eu entreguei ele onde? Na mão dos médicos, e fiz minha oração desesperada, como eu nunca fiz na minha vida. Então, se tiver um que ajuda, né? Vamos buscar ajuda com todo mundo. Eu não tô falando que uma coisa exclui a outra, eu não tô falando que você não... Por que tu não pode ficar com as duas coisas melhor em vez de escolher uma, então? Porque eu acho que seria bizarro eu olhar e falar assim, não, eu vou te curar com o poder da oração. Que é o que muita gente falava na época da Covid. Isso não pode, né? Então, uma coisa... Então, mas a religião também ela tem uma boa ligação com a química. Se você pegar, por exemplo, desde os povos originários ali, eles já usavam química junto com religião. A alquimia é um negócio meio místico ali. Os índios usavam ali, fazia a oração dele, mas misturavam a erva com a fumaça ali. Você tem, para você ver, cara, eu costumo dizer para as pessoas, a religião também é uma convivência cultural nossa. Ela também é comportamental. E isso é interessante, ela também é social. Eu acho que até um pessoal da filosofia podia fazer um corte, explicar melhor essa parte aí, mas ela também faz parte da vida, principalmente de país que já tem cultura. Eu não estou aqui para dizer se é bom ou se é ruim, aí o pessoal que faz os argumentos dele, mas nós temos esse tipo de cultura. Isso que é interessante, essa cultura, por exemplo, muita gente tentou misturar chás com religião, isso é uma coisa que aconteceu, daí a gente vai estudar para entender esses fenômenos, você entende? A gente estuda aquilo que aconteceu, para entender aquelas coisas. E isso é bacana que vocês falarem, a religião faz parte da nossa história também. Sim. Não estou dizendo se é bom, se é ruim, o pessoal faz um corte e apresenta os argumentos, mas é uma questão que é um fato, a gente interage de várias formas, tem um pessoal que hoje em dia o movimento ateísta está crescendo, né, os ateus, tem pessoas que são agnósticos, mas assim, eu sinceramente não vejo nenhum benefício científico você escolher qualquer uma das duas. Eu vejo que o cientista, eu já vi agnóstico excelente, ateu excelente, crente, muçulmano excelente. O problema é quando a pessoa abandona a ciência para ficar só com a religião. Isso. A hora que vai lá o pastor mirim e rasga aí, você tá curado, você acabou sua leucemia, sua leucemia acabou, tá curado. Pode mandar a sua irmã vir pra cá, sai do hospital, chama a sua irmã lá no hospital, fala que eu já quiser dar aqui, não dá. Não, para a quimioterapia, vamos fazer a ozonioterapia. Aí já vai pra crime, né? Porque pra mim... É crime. Então a ciência é extremamente importante. Não dá, né? Inclusive, nosso amigo Padre Fábio, quando ele vem aqui, fala isso que a ciência, para ele, é um presente de Deus para a humanidade. Sim. É Deus dando conhecimento e falando assim, cuidem-se, né? Não abandonem a ciência jamais. Mas falando de ciência e religião, aí, para se alguém conhecer, me explica. Se o Hércules ou a Amanda conhecer a ayahuasca, ela é um processo químico ou ela é um processo espiritual? Então já emenda com a pergunta aqui do Guilherme Fernandes, que ele mandou um superchat, né? Aí, E ele falou que, primeiro é um fã-clube seu, falou, não gamem no sorriso do professor Hércules,
E aí ele perguntou aqui, professora Amanda, podia falar um pouco sobre ayahuasca? Isso. Bom, a ayahuasca ela tem substâncias alucinógenas. Isso é um fato, substâncias que atuam no sistema nervoso central. É muito comum desses chás, não só da ayahuasca, mas qualquer outras dessas usadas em rituais. Jurema. Jurema não conheço, mas assim... Tem a jurema também. São substâncias que atuam no sistema nervoso central, geralmente substâncias que a gente chama de alcaloides. O que são alcaloides? Alcaloides são compostos de origem natural nitrogenados. São substâncias que ela tem uns ciclos. Como eu falei do benzeno, é um ciclo não igual ao do benzeno, mas é uma substância fechadinha, ciclos que tenha nitrogênio. Essas substâncias, elas têm potente atividade no sistema nervoso central. Você tem noção, a grande maioria dos medicamentos que são usados, por exemplo, para um antidepressivo, ansiolítico, ou até mesmo para doenças que a gente fala neurodegenerativa, para Parkinson, para Alzheimer, enfim, são substâncias que têm essa característica nitrogenada, porque isso tem efeito no sistema nervoso central. Ponto, isso é fato. Só que, quando a gente fala de efeito no sistema nervoso central, a gente pode estar falando de efeitos farmacológicos, então você usa uma pequena quantidade para ter aquele efeito, mas você pode ter efeitos psicoativos. Isso é um fato. Então, nada mais são que substâncias que atuam no sistema nervoso central e têm essa capacidade psicoativa. Ponto. É isso. Agora, para entrar na questão religiosa, aí já é mais complicada, porque eu sei que é utilizado, porque fala que você vai para uma... Isso, né, e você, espiritual. de então fato, você encontro vai alucinar. Agora, se você vai alucinar e tem a ver com a espiritual, aí é só a religião que vai fazer você acreditar ou não. Certo. Mas que tem propriedades psicoativas, tem. Mas você acha que a gente pode estudar mais essa substância para bastante. descobrir... É bastante estudado. Esses mais comuns já tem muito são. estudo, Tem bastante estudo. Você já ouviu falar do DMT que tem na ayahuasca? Acho que é dimetiltriptamina, um negocinho. Aí a minha já entra em nitrogênio. Não sei dessa estrutura, mas eu tenho um exemplo clássico do ópio. O ópio é outra, né, substância que tem característica bioativa. É usado o látex do ópio. E a gente sabe que o ópio, né, tem muita propriedade, e foi dele que foi isolada a morfina. Então, por conta desse efeito que se tem, foi se estudar, descobriu que tem a morfina tem atividade analgésica. E por que morfina chama morfina? Que vem do Morfeus, que é o deus dos sonhos. Porque essas pessoas entravam em alucinação e tal, né? E a morfina vem de Morfeus. Então, assim, tem esse tipo de propriedade, é um fato. Pode ser desenvolvidas substâncias, fármacos? Pode, porque se atua no sistema nervoso central, o professor Eliezer, que foi um grande mestre, é um professor da área de química medicinal, ele faleceu no ano passado, ele falava uma coisa que eu gosto muito, que é domesticar as moléculas. Então, assim, a gente conhece, sabe como atua, a gente pode domesticar para ela ter o efeito que a gente quer. Mas, de fato, todo efeito muito, assim, expressivo tem que ser estudado, porque a gente pode usar isso para o bem. Olha o veneno da jararaca. Mata, mas foi descoberta, né, a substância que levou ao captopril. E, principalmente, essas substâncias que têm ação no sistema nervoso central, vale muito a pena o estudo. E tem inúmeros exemplos de que são substâncias que seriam perigosas, mas depois, com o uso certo e também aprendendo a modificar essa molécula, se transformarem em fármacos. Algo que eu já reparei é que a ayahuasca, diferente de outras substâncias alucinógenas, ela não causa dependência, não causa fissura. A pessoa tá lá viciada em cocaína, em crack, né, que são substâncias alucinógenas. A ayahuasca, ela não tem, eu tenho que tomar, eu tô dependente daquilo lá. Mas tem que ver também, entra tudo na questão da quantidade que você tem. Por exemplo, quanto no culto deles lá, por exemplo, qual a frequência que eles utilizam. E quanto da substância. Qual é a concentração. Tem ali, porque se você, vamos falar da cocaína. A cocaína pura é diferente de você pensar na cocaína na planta, a quantidade que tá lá. E a forma de se usar também.
Então, tudo isso Forma de influencia. ingerir, A forma, se você vai inalar, Vai beber, injetar, injetar, tudo isso influencia. Antes que a ayahuasca, quando você toma também, o espírito sai de dentro do corpo, mas o que tem dentro sai junto. O cara quase morre, quem vai tomar de novo? Mas no sonho algumas pessoas têm isso, às vezes, né? Sem nenhum tipo de alucinação. Às vezes com febre também. Febre. É interessante ressaltar, alucina. você viu que às vezes você tem certas coisas similares a certos relatos com febre. Eu já tive febre, já tive coisa desse tipo. Já viajei o mundo inteiro com febre. Aí depois eu acordei e estava em casa. Não, eu fui pra morfina quando eu no parto, eu deixei a morfina. Mas Sem ayahuasca, eu sou craque. um exemplo de como influencia, a química influencia nessa questão da dependência também, é a nicotina. A nicotina que tem no cigarro tem um efeito de dependência muito alto. Por muitos anos, a indústria do tabaco, ela usava amônia ou outras substâncias que a gente chama de caráter básico. E o que acontece? Essas substâncias nitrogenadas, elas têm uma característica que a gente chama de característica básica, então elas se protonam, elas ficam com hidrogênio, elas ficam com uma carga positiva. Isso faz com que elas não consigam atravessar, lembra da barreira hematoencefálica atrás? Elas não conseguem atravessar muito bem e não chegam tanto no cérebro. O que a indústria do tabaco fazia? Ela colocava amônia, que a amônia ia lá, tirava esse hidrogênio da nicotina, a nicotina conseguia atravessar mais. Chegava mais no cérebro, o que acontecia? Maior dependência. Então, tudo uma questão de quantidade também, do quanto faz. Análise, né? Engraçado, a gente fez um episódio essa semana falando de China e falamos da guerra do ópio, né? E o rapaz estava falando que a China já usava já o ópio antes da guerra do ópio, só que era um ópio diferente, extraído lá da papoula lá, que os chineses usavam como tranquilizante. Mas é criativo, e não viciava eles, né? E quando a Inglaterra vai realmente levar o ópio para lá, ela leva um ópio totalmente diferente do que eles consumiam lá, e aí viciaram a população chinesa, né? Foi tudo que aconteceu lá depois. Entra muitas questões, assim, principalmente esses com planta, né? A professora pode falar muito disso também, que é a abordagem assim, por exemplo, tá junto com o quê? Qual é a matriz que ela está... Não, é o que eu estava falando, do lugar da planta, né? Exatamente aí. O solo e tudo. Um exemplo assim, ó, as plantas, né, o cádmio é extremamente essencial para o funcionamento da maior parte dos vegetais. Mas tem solos que tem mais cádmio e tem solos que tem menos. Aí fica a concentração menor de cádmio no vegetal. Então, assim, é interessante, por exemplo, os materiais que a planta utiliza, ela não brota do nada, é do solo. Então, se o solo for carente para ela conseguir sintetizar um tipo de composto, ela vai ter uma concentração menor daquele composto. Porque ela simplesmente não tem, né? Tu tá querendo gastar 3 mil, mas ganha R$500. É essa história, assim. Tem uma história engraçada disso. Um aluno meu uma vez, ele falou assim, professora, não tô falando que sou eu. Eu sempre não é. Mas, assim, eu conheço um amigo que pegou uma mudinha de maconha de não sei de quem, plantou não sei aonde, só que a maconha dele não é tão potente quanto a de onde ele tirou. Por quê? Eu falei, bem, em primeiro lugar, não sei qual a quantidade, se a quantidade exata que vocês estão usando, não sei a mesma, não sei o quê, mas tem também a questão de onde estava plantada dele, onde está plantada do seu outro amigo. Olha aí, tem isso influencia. Tem um monte de qualidade de maconha também, não é uma planta única, tipo assim, essa tem mais de uma mambaia, espécie. tem essa mambaia, tem um monte de... Tem mais de uma espécie. de variações ali. Sara Pitbull virou membro do canal novamente, ela já foi Aí, membro Sara, aqui. pô, abraço uma pra das Sara. melhores mediadoras que a gente já teve, não é essa? Adoro a Sara. A Sara, Jaquetinha gente mordendo o finíssima. lábio, mandou aqui, os caras são incríveis. Valeu, Jaquetinha. Aí, Jaquetinha. Tom Jerry, nosso irmão, sempre aqui com a gente, também Cara. membro do canal. Tom e Jerry, eu vou te falar, que aquisição fantástica. Essa aí, sim, tem que Mandou ser aqui. mencionada. Olá, 3 irmãos. Perguntem pro Hércules se fez análise por cromatografia. Seria a cromatografia, eu acho. Na Unicamp detectamos hormônio em água tratada, principalmente progesterona oriunda de anticoncepcional. Eu não entendi muito bem todo o comentário dele. Eu não sei. Ele perguntou aqui, pergunta pro Hércules se ele se fez análise por cromatografia, né? E depois ele comentou que na Unicamp Mas você detectamos hormônio em água tratada, agora principalmente entendi. progesterona na água. oriunda Entendi. de anticoncepcional. Tá, entendi agora a colocação dele. Eu acho que foi daquela parte lá que eu falei dos pesticidas na água de uma cidade, sim.
é cromatografia, que você faz a maior parte para separar os compostos, né? Por exemplo, na água você tem números compostos, só que daí você faz um processo chamado cromatografia, que é a separação. Exatamente. Separa pela polaridade, pelo volume, pela massa, razão, massa, carga ali. Você faz, dependendo de uma coluna que você usa, tem uma C8, C18. Então, você tem esse método de separação, tá? Então, você faz esse tipo de separação para identificar as moléculas. A identificação de molécula lá do glifosato que eu falei foi por cromatografia acoplada ao espectro de massas, porque o glifosato não é muito bom no UV e no visível. É importante. A cromatografia, na verdade, só ela não identifica nada. Ela a separa. cromatografia, ela só separa. Aí você tem que ter alguma coisa acoplada à cromatografia que vai identificar. Que aí ela fala, ó, o que está saindo nesse tempo é isso, o que está saindo nesse tempo é aquilo. E aí tem, né, ultravioleta, espectrometria de massas, enfim, tem outras técnicas. Bacana. Ele mandou também falando que, Rodrigão, a ONU estabeleceu que 2050 teremos 1 bilhão de vidas sem acesso à água. Por isso, na Unicamp, estamos trabalhando com sistemas de tratamento alternativo no esgoto agrícola. Água para reuso. Eu conheço uma pesquisadora da Unicamp que é dessa área, que é a Melissa Kurgel. Ela é se eu não me engano é esse o nome dela, da área de engenharia química. Ela trata com essas partes de tratamento de resíduos de água. Ela tinha parceria com um orientador meu e ela tem uns trabalhos muito bons, bacana mesmo o trabalho do pessoal da Unicamp. Falar de água, contar um dos projetos que eu faço parte de extensão, chama Guardiãs das Águas. É um projeto coordenado pela professora Jamile, lá da UFO, ela é da área da biologia, que é um projeto para as meninas de ensino médio, ensino fundamental e médio, em que elas fazem trabalhos, projetinhos junto com os professores da universidade para trabalhar com a água, qualidade da água, aprender a tratar. Então é uma forma também de conscientização dessas pessoas mais novas, especificamente de meninas, porque esse foi um projeto voltado para as meninas, foi um edital do CNPq específico para meninas. E aí tem esse trabalho. Então tem vários professores envolvidos, tem um professor lá da Química que chama professor Alan, que ele trabalha com a questão ambiental e aí faz esse tratamento de água. Tem bastante gente trabalhando com isso. Tem muita gente. Inclusive, bacana de ressaltar, eles estão falando que vai ter um problema. Os pesquisadores brasileiros já estão de olho. Tem várias questões, né, sobre a água. Você tem o tratamento dela, você tem o manuseio, por exemplo, assim, da engenharia ambiental, fazer a circulação dela. Então, tem muitas coisas interessantes. Eu sei que o pessoal tem essa estimativa aí, mas já tem muitos trabalhos, né? Algumas estimativas, depois você refaz em 10 anos, pode mudar alguma coisa. Mas eu acho que entendo até essa questão, mesmo distribuição, até mesmo por grandes populações em locais de pobreza que já não tinham acesso à água antes. Então, se aumenta a população, aumentou o número de pessoas que vai ficar sem água potável. Também tem isso, que deve ser considerado, né? Ele mandou que também é importante essa entrevista. Nós, no meio acadêmico, temos dificuldade em mostrar à sociedade o benefício da universidade pública. Para isso que defendo. O que a professora tá achando de participar de um podcast? Tô adorando. Sério? Vou falar que, assim, até chegar aqui, eu tava pensando, meu Deus, eu prefiro dar aula para uma sala com 100 alunos. Com sinceridade, isso mesmo, eu tava nervosa. O que seu esposo tá achando? Você tá gostando tá gostando do que tá rolando aqui? Se ele tem doutorado em química, eu tô te perguntando isso, gostando. sabe por quê? Eu tava falando pro Hércules hoje. O podcast Três Irmãos, no final do ano a gente faz 4 anos, né? E quando começa um podcast, você começa a chamar as pessoas próximas a você, né? Então, assim, já veio meu primo aqui, já veio meu tio, já veio o primo do Robertinho, já veio o cara que corta o nosso cabelo veio aqui. E aí a gente vai escalando os convidados. Só que teve um momento da vida do Três Irmãos que eu fui bater lá na porta da UFO. E eu chamei vários professores pra vir aqui no podcast, sabe? Falei, vem cá, cara. Vem falar do seu trabalho, vem conversar com a gente. E, cara do céu, vou te falar, viu? Só carteirada. Era tipo assim, quem é você? Nossa. Quem é você pra conversar comigo? Gente. Qual estudo você tem pra conversar comigo, sabe? E era uma parada assim... E ainda conversar, pô, vai ser bom, vai ser legal, né? E eu ainda tava falando pro Hércules hoje, né? Um professor acadêmico, isso aqui tem uma contribuição pra vocês. Vocês têm que vir aqui Exato. e explicar pra gente, nós somos pessoas comuns, e depois ir pra casa e rever o que foi dado aqui, pra ver se a gente entendeu.
Sim. E se a gente não entendeu, vocês têm que melhorar e falar assim, da próxima vez eu vou voltar lá e vou explicar de uma forma diferente, né? E isso é aproximar a comunidade Sim. da vida acadêmica, né? Que é importantíssimo pra gente defender o trabalho de vocês. Eu concordo totalmente. E assim, lá na química, tudo que vem relacionado a tem que dar uma entrevista, tem que falar sobre isso, tem que falar sobre aquilo, nenhum professor quer. Ninguém mais. Aí eu ainda brinco que eu virei a mulher marketing Porta-voz. do Instituto de Química. Então eu já dei um monte de entrevista lá sobre produto de limpeza, sobre misturar, se pode misturar, se não pode misturar. Eu tô vendo outro químico E ali assim, pra não é conversar. nem a área que eu atuo, mas eu sou química, então eu consigo falar sobre isso. Já teve uma outra vez, não sei se vocês viram, mas em Uberlândia, quando teve... Gente, eu não tô falando de política, mas aconteceu. Tá, o Lula foi em Uberlândia, e aí um helicóptero soltou um negócio. Drones, e aí drone. queriam algum químico para falar se aquilo era perigoso ou não. Aí quem foi a química? Então, assim, eu já virei meio que a porta-voz do Instituto. Não era xixi, né? Não era xixi. Não, eu vou falar, acho, porque foi no dia. No dia, aí a repórter falava assim, mas o que é? Eu falei, eu não tenho como saber o que é. Eu preciso... Uma análise. Não, mas com base no que falaram. Eu falei, eu não posso levar o que falaram. Aí ela, não, mas a gente quer que escreve se é perigoso. Eu falei assim, depende do que for, é perigoso. Depende do que for, não é perigoso. E ela queria, de novo, aquelas respostas sensacionais. Mas você chegou a ver a perícia depois, o que era? Não vi. Não vi. Mas eu lembro que eu fiz, saiu a matéria, né, com a minha fala, só que eu pedi pra ela. Geralmente eu não faço isso, mas eu falei, eu quero ver o texto antes de você publicar. Pra ver se não tinha colocado nada sensacionalista. Ou tirado, né, alguma coisa. Tirado do contexto, alguma coisa, mas enfim. Só que aí eu virei meio que porque eu acredito muito que essa visão que as pessoas têm, principalmente na universidade pública, que é uma visão muito ruim. Acha que a gente não faz nada lá dentro, acha que mama na teta do governo, e aquelas coisas que a gente sempre escuta falar por aí, né? Muito disso é um erro nosso de não conversar com a população. É um ego muito grande de muitos professores, sim, e um problema de linguagem nossa. Eu tenho trabalhado muito tempo em tentar mudar a minha linguagem para uma linguagem mais simples. Eu tenho feito muitos projetos em escolas públicas, muitos projetos assim com outras comunidades para tentar chegar, porque eu acho que esse é o papel da universidade também. Então, quando você entrou em contato comigo, eu vou confessar, foi dia 1º de abril. Juro. Eu achei que era mentira. Eu achei que era mentira. Eu olhei e falei assim, isso é pegadinha de alguém? Não é? 1º de abril, cara. Eu ainda falei pro meu marido, eu falei assim, eu acho que isso aqui não é sério. Tanto que eu fui conversando meio, assim, sabe? Meio, Sim. Aí depois, quando foi pro WhatsApp, eu falei, meu Deus. Aí, num certo ponto, eu falei assim, não é a área que eu trabalho, né? Essa parte da evolução química e tal, não é a área que eu trabalho. E a gente tem muito isso na academia de... Nossa, eu tenho que saber tudo ali perfeitamente daquilo para falar. Só que aí depois eu falei, não, eu vou estar lá para falar sobre a química, né? E, óbvio, eu tenho conhecimento dessa parte de evolução química, não é o conhecimento aprofundado, mas é mais do que o suficiente para falar com a população. E eu posso falar também sobre outras coisas que eu domino, que eu consegui falar aqui. E eu acho que a gente precisa disso. Então, eu vim muito nesse espírito, e eu agradeço demais a oportunidade, eu espero ter conseguido falar numa linguagem mais... E você tem receio de algum colega criticar você pelo que você disse aqui? Olha, receio não, porque eu já liguei aquele botãozinho do foda-se há um bom tempinho, porque assim, eu já sou uma pessoa considerada um pouco fora da caixa. Na verdade, eu não gosto de que me coloquem em nenhuma caixa, porque eu sou professora, pesquisadora, cientista, sou mãe, sou esposa, sou polidancer, que é uma coisa que tem um preconceito junto ali. E assim, eu sei que muitas pessoas me julgam por vários desses pontos. Só que eu sei da importância também de sustentar, né? Eu falei dos projetos voltados para as mulheres, então, por exemplo, essa questão de ser polidancer, de gostar de dançar. Eu escutei de várias meninas do ensino médio falando assim, nossa, que legal. Eu achei que se eu para ser cientista eu não poderia mais dançar, e eu amo dançar. Eu achei que para ser cientista eu tinha que ser, sabe, super séria, super fechada. E... Não que tenha um problema ser isso. Mas eu não sou, e eu sei que eu desenvolvo bem meu trabalho, eu sou muito dedicada ao meu trabalho. E eu não admito ninguém misturar as duas coisas. Eu sei que julgam, mas sinceramente não ligo. Do mesmo jeito que eu não ligo. Quando eu comecei a postar, né, sobre vir aqui, alguns
fizeram alguns comentários. Como assim? Aquelas carinhas, aqueles emojis assim. Não ligo. Eu acho que polidência é manha ou é força, mano? É força. É força, né? Ali não tem jeito, não tem... Mas tem um ponto de equilíbrio, lógico, eu entendo, mas tem força, que ter a força física. É ali força, consciência corporal, mas assim, é tudo você vai desenvolvendo com o tempo. Quando eu comecei a fazer, eu não tinha força nenhuma, não fazia nada. E aí eu fui com o tempo. Sabe por que eu te pergunto isso? Porque eu já consegui me equilibrar, por exemplo, numa barra. E eu era muito mais, fisicamente, pelo menos, eu era muito mais fraco. E eu conseguia. E hoje eu tento fazer as mesmas, não consigo. Mas é consciência corporal também, né? Tá. Eu perdi talvez essa parte. E você, qual que é o seu ponto de vista sobre a participação dos acadêmicos em podcasts? Cara, assim, é muito interessante você ter colocado isso e você ter me contado também, né? Você contou pra mim, achei muito interessante saber a mesma história que ele contou pra Amanda aqui. E é muito importante você falar que você tentou. Porque talvez muitas pessoas que estejam assistindo o podcast, quando você traz os caras que as pessoas dizem, isso daí é pseudagem, porque você tentou trazer os caras da ciência e eles não quiseram. É interessante ressaltar isso, pessoal. Olha para você ver, ó. O cara foi lá de atrás, tentou trazer e as pessoas não quiseram. Aí depois, é uma crítica construtiva, eu sempre faço essa aos meus colegas. Por exemplo, como é que a gente vai ter mais investimentos se ninguém nos vê? Como é que as pessoas vão gostar de ciências e ninguém vê ciência? Você não gosta daquilo que você não conhece. Então é interessante ressaltar isso. Então os nossos colegas acadêmicos, uma crítica construtiva, eu sempre faço, eles são ótimos do que fazem. A gente acabou de elogiar no início, que está no nível mundial igual. Isso é interessante, só que a gente precisa sim se aproximar mais do público. Inclusive, Estados Unidos e outros países, eles têm divulgadores que são cientistas excepcionais e que estão na mídia. Então, para você ver, ó, isso pode responder muita coisa também. Por exemplo, o Carl Sagan, um pesquisador excepcional, e estava na mídia. Você tem agora o Neil deGrasse Tyson, você tem outros vários, você teve o Oliver Sacks escrevendo livros, você tem o Henry D fazendo livros paradidáticos para várias pessoas, e eles são cientistas de altíssimo nível. Então, para você ver, você não perde nada. Você comunicando com as pessoas, talvez ganhe até muito mais, e as pessoas vão ganhar, por exemplo, de ter um conhecimento diferente, de uma pessoa diferente. E mais do que você trazer um cientista, vocês trouxeram a representatividade mulher. Isso foi muito massa, cara. Diferente, eu acho que equilibrou bem o ambiente, porque o homem é burro, nós sabemos, né? Então, homem cancela, pessoal. 100%. Mas, enfim, aí ficou muito melhor. É um ponto de vista também dela falar a história dela, inclusive ela citou as questões das mulheres na ciência, que dá um podcast. Convidar a Amanda e outra... Aí eu me sinto até mais à vontade. Convidar a Amanda e uma outra... Aí eu já me oferecendo para vir aqui. Bora. Convidar a Amanda e uma outra Nossa mulher função. que estude essa parte um pouco mais ali, para mostrar os pontos que é interessante. Se uma mulher se destacou na ciência no passado, é porque ela era muito melhor que todos os outros. Mas ela é, tipo, muito melhor. E eu acho que é um processo de construção, né, cara? Você vê, a gente estava falando também recente, na China, os cientistas são extremamente valorizados, cara. Sim. Os cientistas, tipo assim, teve cientista que é considerado o cara que matou a fome da China, que o cara fez uma parada na plantação de arroz ali, aumentou a produção. Essas pessoas são mencionadas o tempo todo, né, cara? E aqui, se o meio acadêmico não começar a ocupar esses espaços logo, a gente vai continuar valorizando o Pastor Mirim, velho. É legal falar que quase todos os órgãos de fomento, que não estava falando que não tem muito investimento, mas o que tem, quase todos estão exigindo agora nos projetos, quando a gente vai fazer a prestação de contas, a gente tem que ter divulgação científica. A gente é obrigado. E vários dos meus colegas falam assim, pra que tem que exigir isso? Que coisa chata. E muitos colocam lá como propósito de divulgação científica, escrita de artigo, participação em congresso. Eu falo, cara, isso não é divulgação científica. Divulgação científica é você falar na linguagem, né, da sociedade, das pessoas, explicar o que você está fazendo. Isso é divulgação. Isso aqui é divulgação científica. Né? Mas para mostrar que a gente tem esse trabalho agora, pelo menos lá de cima, de forçar um pouquinho a galera a fazer divulgação científica. E olha que é um aprendizado legal. Vocês viram, por exemplo, que um acadêmico tem desenvoltura para conversar com as pessoas hoje? Vocês viram? Isso ficou extremamente interessante. Eu sei que tem alguns, eu acho que a Amanda até, ela citou uma coisa legal. Às vezes o acadêmico ele é tão concentrado na área dele, que às vezes você faz uma pergunta que ele vai querer especular fora da área dele, ele fica meio encabulado, ele inseguro. não quer...
Ele segura, então é muito interessante ressaltar isso. Por exemplo, aqui eu e a Amanda falamos bem mais de concentração da área da química. Foi legal que complementou, por exemplo, ali um bate-bola. Sim. Tinham 3 químicos ali que começou soprando algumas respostas, né? Mas ficou muito bacana. E isso é importante, cara. Para ver a diferença do nível. Por exemplo, assim, ó, você tem momentos bem sérios, você faz oscilações com humor, mas é bacana você apresentar esse nível diferente para as pessoas. Porque assim, ó, as pessoas, elas não vão gostar daquilo que elas não conhecem, né, mano? Tipo, Não vai. o acadêmico não é um cara chato, cara. Eu já mandei Tem muita- uns chatos, tem uns chatos. Então, eu ia não. falar isso. Né? O acadêmico que vem aqui ou o acadêmico forma geral? Teve uma hora que você falou de pessoas comuns, nós também somos pessoas comuns, mano. Exatamente. Você entende? Nós também somos. Não, Olha pra você ver. Não. Te dar um exemplo. Totalmente. Eu e a Amanda somos profissionais da química, a gente é formado em química. Mas se você pegar qualquer outra coisa, eu seria uma pessoa comum. Você entende? Então, todas as pessoas, se você considerar são pessoas comuns, são especialistas em algo naquilo que ela é melhor. Comum sou Deixa eu. eu te falar Você uma é uma coisa. pessoa que tem um nível Não. de erudição. Não, e tem muito uma grande mais diferença. alta. Você quer enxergar Não, uma sabe diferença? Vocês química mais, passaram você sabe anos- química Não. mais. Anos sobre Você quer entender a livros. diferença? Você quer entender a diferença? Você encontra com um cara na rua e vira e fala assim, pô, o que você faz? O cara fala assim, sou advogado. Você falou, tá, beleza. Você encontra um cara, o que você faz? O cara fala assim, pô, sou médico, beleza. O que você é? Você fala assim, eu sou